Olá, meus irmãos, meus amigos. Sou grato a Deus por mais uma vez estar aqui. Grato a Deus pela sua participação, tem nos abençoado bastante, assistindo, ouvindo e divulgando estas mensagens. Espero que você seja edificado, que sua família e as pessoas que vocês têm assim compartilhado desse material. O material é livre, pode compartilhar em qualquer grupo de redes sociais. Eu me responsabilizo pelo conteúdo que tenho assim ensinado. Esse material não tem fins lucrativos, esse material é para abençoar vidas. Se você puder se inscrever no canal, vai nos ajudar junto com a plataforma do canal, vai jogar as mensagens para frente, mais pessoas vão assim assistir. Se você puder pedir para algum parente seu, alguém se inscrever, também vai nos ajudar bastante na divulgação destas mensagens. Estamos tratando de Hebreus capítulo 6. O autor disse que era de difícil interpretação no capítulo 5, verso 11. Ele tinha muita coisa para ensinar que era de difícil interpretação. Estamos tentando explicar, à luz das Sagradas Escrituras, o que o autor tratou nesse capítulo 6, que em momento algum ele fala sobre um salvo perder a sua salvação. Nós vamos ler novamente o versículo de número 4, e hoje vamos usar o finalzinho dele aí. Diz assim, ó: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Primeiro que você precisa prestar atenção, o autor diz que é impossível aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo. Já vimos sobre aqueles que foram iluminados, aqueles que provaram o dom celestial, e agora nós estamos vendo aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo. Então é impossível. O que é tornar-se participante do Espírito Santo? No domínio espiritual, de modo particular, a operação é toda atribuída ao Espírito de Deus. Toda. Vamos ver lá o segundo verso da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso de número 2. Segundo verso da Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz assim, ó: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está falando sobre o globo? Está falando sobre o planeta Terra? O Espírito de Deus. Então, é no geral. O Espírito de Deus ele está tentando tocar nas consciências humanas de todo ser humano. Impossível alguém que tornou-se participante do Espírito Santo, ouviu do Espírito Santo, viu quem é o Espírito Santo e disse não. Torna-se impossível a regeneração desta pessoa. Vamos ver mais uma passagem em Jó, capítulo 26, verso de número 13. Jó 26, verso 13, diz assim, ó: pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroladiça. Veja como tudo envolve o espírito. Como não temos contato? Não, como não se tornar participante do Espírito? Como Jesus. Ele veio iluminar todo ser humano. Não os salvos, não os que têm vida eterna. Todo ser humano. Agora aquele que não crê, rejeita, né? Fazer o quê? O Salmos 104, verso 30. Olha o que o salmista diz. Salmos 104, verso de número 30. Diz assim, ó: envias o teu Espírito, e são criados, e assim renova a face da terra. Olha como tudo está envolvido com o Espírito. Agora quer ver o texto, o verso, que dá o checkmate para explicar isso aí, que todos tornaram-se participantes, todos seres humanos? João capítulo de número 16. Qual a função do Espírito Santo? Capítulo 14, 15, 16, e entra na oração no capítulo 17 do Senhor Jesus, está falando sobre o Espírito Santo aqui. Jesus menciona o Consolador, que ele virá, Jesus precisa ir para que ele venha, o príncipe desse mundo está perto de chegar e tal, e etc. Veja o capítulo 16, o versículo de número 7. Olha só o que diz, nós vamos ler o 8, 9, o 10, depois o 11, mas veja o 16, 7, diz assim, ó: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for,
vô-lo enviarei. Verso de número 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Convencerá, e olha a palavrinha aí, o mundo. Ele vai convencer o grupo que tem a vida eterna? Não, ele vai convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele vai tocar no coração de todo ser humano. Pode ser um traficante, pode ser um assassino, aos olhos humanos pode ser o pior pecador que exista na face da terra. O Espírito Santo vai tocar no coração dele. E ele diz no verso 9, 10 e 11, verso 9, do pecado, porque não crê em mim. Verso 10, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Verso 11, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Qual a função do Espírito Santo? Convencer o mundo, convencer todos. Então, quando ele diz lá em Hebreus capítulo 6, é impossível aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo tocou no teu coração, te convenceu que você é um perdido, que você vai para o inferno. Desde Adão você está condenado, toda a raça humana. Você agora foi convencido pelo Espírito Santo e você rejeita esta mensagem. O autor diz, é impossível. Aqueles que foram iluminados, aqueles que provaram do dom celestial, aqueles que se tornaram participantes do Espírito. É impossível salvação para esses. Aí no verso 9 lá adiante ele vai dizer, mas de vós esperamos coisas melhores. No 7 e no 8 ele vai fazer aquela alegoria das duas terras. Uma produz bons frutos, a outra não produz frutos, produz espinhos, cardos, é amargo, maldição e etc. Então ele mostra aqui, ele está falando com perdidos, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Quando a pessoa é convencida, a pessoa tornou-se participante. Agora cabe a decisão. Se não houver decisão, o nome continua escrito, continua com a condenação ao inferno. Eu pergunto a você que está nos ouvindo, você já foi convencido pelo Espírito Santo? Você se entregou a Jesus Cristo como único suficiente Salvador? Se você não fez isso, se você já ouviu, está se tornando impossível para você a conversão. Porque você já provou, você já foi iluminado, já provou da boa palavra de Deus. O que falta para você tomar a sua decisão? O que falta para você se entregar a Jesus Cristo? Amanhã pode ser tarde demais. O momento é agora. Tome sua decisão. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Continua nos ajudando. A Deus, precisamos muito do Senhor. Fala o coração desses que estão ouvindo, Pai, assistindo essas mensagens. Transforma essas vidas para a glória do Senhor. Aqueles que já são regenerados, ó Deus, ajudam a crescer no conhecimento e na graça. E aqueles, ó Deus, que ainda não são, que tome, ó Deus, a decisão verdadeira. E aqueles, ó Deus, que pensam que são, que estão enganando a si mesmo, ó Deus, que não há salvação ainda, que possam meditar e tomar, ó Deus, a decisão ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te oro, te agradeço, no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.